Comentei com vocês no início do programa que falaríamos sobre desequilíbrio hormonal, indo até ao encontro da primeira pauta que a gente fez com a doutora Fernanda Granja. Falamos dos alimentos que roubam a nossa energia e por que será que a gente entra aí nessa questão de desequilíbrio hormonal que diminui qualidade de vida. A gente vai responder e vamos conversar com o doutor Cláudio Ambrosio, que é endocrinologista, com a gente mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito prazer em te receber. Prazer. E a gente separou aqui, né, algumas questões que estão associadas aí com esse desequilíbrio hormonal. Mas, para você, quando a gente fala de desequilíbrio hormonal, a gente está falando do público feminino especificamente, ou os homens também passam por algumas questões aí que podem ter alguns alertas? Passam por questões muito importantes. Os homens, eles têm o que nós chamamos de andropausa, que é a queda do hormônio masculino, que é natural na idade ao torno de 50, 50 e poucos anos, às vezes até antes, inclusive, que seria a andropausa precoce. Precoce, Só que a grande diferença entre a andropausa e a menopausa é que a mulher, ela sente um susto, ela sente o fogacho, ela sente irritabilidade, alteração do sono. Já o homem, ele declina muito lentamente. Então, a gente faz aquela brincadeira como se fosse o sapo que está numa água morna. Aquela água vai esquentando, esquentando, esquentando. Quando ele vê, ele está cozido, morreu. Então, esse é o caso do homem. Ele não leva um susto. Entendi. Já a mulher leva o susto com a E parece menopausa. que o homem é mais tarde, né? Em outra fase. Assim, da mulher, aquilo que eu te perguntei até no início, né? Às vezes, meninas muito jovens já apresentam desequilíbrio hormonal que diminui qualidade de vida. Sim, e isso pode acontecer nos homens também, mas com mais frequência na mulher. A questão é que na mulher os sintomas são mais intensos e mais rápidos. Aí ela busca ajuda. Já o homem, como é muito lento, ele não percebe o mal que está acontecendo e você não busca ajuda. É como se você fosse desligando uma luz lentamente. Você vai percebendo, peraí, o que está acontecendo? Quando vê, está quase no escuro. Olha só. Vamos então relacionar tudo isso. A gente vai começar com a primeira caixinha, que é essa daqui. Quando a gente fala de órgão sexual, né, o que a gente pode relacionar com esse desequilíbrio hormonal? Porque aqui a ideia, gente, é entender quando o nosso corpo pode apresentar esse desequilíbrio. Então, são algumas características, né? Esse desequilíbrio, vamos sempre colocar ele como se fosse um desequilíbrio prejudicial, porque quando a pessoa está entrando, por exemplo, na puberdade, ocorre um desequilíbrio, mas é natural, é da natureza. Sim. Então, é um desequilíbrio funcional, vamos dizer assim. Já quando a gente está falando mais especificamente, quando a pessoa está numa fase etária, uma faixa etária maior, então ocorre uma queda e no órgão sexual existem várias, no caso da mulher especificamente, que é que o nosso programa é mais voltado para esse público, né? Sim. Então ocorre, o principal sintoma é a queda da libido. Tá. Mas vem também associado, por exemplo, à diminuição da lubrificação, e todas as alterações corporais, por exemplo, como diminuição da cintura, né? A pessoa começa a perder a cintura, diminui um pouquinho o glúteo, então a mulher vai ficando um pouquinho mais quadradinha, sabe? Ah, entendi. Porque como o hormônio feminino, juntamente com outros hormônios, que dão as características sexuais, inclusive aquele corpo violão da mulher, quando ela perde esses hormônios, ela tende a perder as características físicas também da feminilidade. Então, por isso que, na verdade, quando a gente fala da parte sexual, a gente fala de um componente emocional e fala de um componente físico. Tá. Então, a gente está falando aqui de corpo e mente. Então, primeira causa, né? Notou aí alguma característica parecida com o que o doutor comentou? Pode sim estar ocorrendo um desequilíbrio hormonal. Com certeza. Aí a gente vai para a segunda caixinha, que é de ciclo menstrual. No final, é algo tão importante que muitas vezes, né, a gente passa a vida inteira reclamando, né, doutor? Mas que é essencial, que coisa linda, né, que a mulher tem essa oportunidade. O ciclo menstrual, ele sofre uma alteração. Primeiramente, a mulher começa a perceber que há falhas. E aquelas mulheres que têm o ritmo muito perfeito de frequência, ela começa a perceber que não está tão ritmado mais. Tá. E até inclusive acontece o que a gente chama de amenorreia, ou seja, deixa de ter a menstruação. Pode acontecer também de uma hora para outra, sabe? Não é uma regra, assim, isso depende muito do organismo e do que a pessoa está passando no momento. Por exemplo, se ela tiver com um problema emocional sério, um problema familiar, de cunho emocional, isso afeta diretamente, assim como os hormônios afetam o emocional afeta os hormônios. Tá. Então, essa é a questão do ciclo. Quando a pessoa está na idade mais avançada, sim, é verdade que a pessoa vai perdendo essa ritmicidade, mas também isso depende de casa a casa. Mas isso é um grande sinal
também, além da questão do órgão sexual, isso é um grande sinal que precisa de ajuda. Porque uma orientação. Não só na menopausa, mas se acontecer em outros momentos... Com certeza, tem várias doenças. Alguma coisa pode estar... Vários problemas de saúde femininos, eles têm como sintoma alterações do ciclo, né? Ah. Então, dependendo da faixa etária, a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, a gente vai tentar buscar qual é o motivo pelo qual não está havendo aquele ciclo conforme deveria haver. Então, o ciclo menstrual alterado, ele é um sintoma que pode ser causado por uma série de doenças ginecológicas e obstétricas. A gente pode dizer, doutor, que mais comuns é a síndrome dos ovários policísticos e porcentagem de gordura muito baixa nessa questão do ciclo? Sim, mas outras coisas como endometriose, mioma e outras coisas ginecológicas. Mas a questão no que diz respeito ao peso, se a pessoa tiver, por exemplo, um exemplo clássico é quando a pessoa é uma superatleta, né? A superatleta, ela acaba utilizando muito do hormônio sexual, transferindo aquela energia, entre aspas, para outro tipo de energia. Então, por isso que as ginastas olímpicas, geralmente elas têm baixa estatura, porque elas produzem, às vezes, menos hormônio do crescimento para destinar energia para aquele treino que ela faz. E elas também têm a alteração menstrual. Então, essas superatletas que treinam muitas horas por dia, é uma das principais causas de atletas que têm distúrbios de ciclo menstrual. Olha só. Muito interessante. E tem que, mesmo que seja por uma questão até profissional, tem que procurar ajuda, né? Sim, sim. Deixar. E aqui, só uma coisa importante, não depende necessariamente do percentual de gordura, mas sim da intensidade do treino. Ah, entendi. Pode ser que o percentual esteja normal, esteja ok, mas a intensidade pode... tá envolvido, então. Isso. Olha, isso eu não sabia, doutora. Achei que era só uma questão aí de um percentual baixo de gordura. Vamos para essa parte aqui. O que também pode modificar com o desequilíbrio hormonal? Pele e cabelo. O que acontece, doutor? Olha, a mulher, ela percebe que o cabelo fica um pouco mais ressecado, a pele também menos hidratada. Isso é uma coisa muito comum no que diz respeito aos fâneros, né? Que é pele, cabelo, unha. A unha não sofre tanta alteração. Mas o interessante é que na hora que ela começa uma reposição adequada, muito rápido a melhora, é muito rápido. Até queda de cabelo entra nessa questão? Pode entrar, pode entrar. Mas é mais assim, a qualidade do cabelo. E as mulheres usam muito o termo assim, ele não fica obediente, né? E quando ela começa... Tem vida própria. Ele não está obediente, meu cabelo não está obediente, está mais ressecado. Então, é muito comum esse relato de quando a pessoa começa a reposição hormonal de forma adequada e com boa indicação, ela sente melhor, assim, na pele, no cabelo, ela percebe isso na viçosidade da pele, Olha sabe? Só, interessante. É muito interessante. E mesmo que a gente cuide, né? A gente sabe que a alimentação também é uma parte importante para nutrir quando a gente fala de pele e de cabelo, mas se tiver desequilíbrio hormonal, esses dois pontos vão sofrer e vão mudar. A gente vai notar uma mudança, é isso que tem que estar atento. Nota tanto quanto, porque às vezes também a mulher é tanta coisa que incomoda ela que ela não se atenta à questão do cabelo e da pele. Mas na hora que ela reclama com o médico dos outros sintomas, como a libido, que é o primeiro que aparece, e também alterações, como já dizemos, no ciclo menstrual e tudo mais, e ela trata, aí a primeira coisa que ela percebe é a melhora na pele e cabelo. A primeira coisa que ela relata. E ela, às vezes, nem estava percebendo, porque não é uma coisa que afeta ela pro dia a dia da vida dela, quanto as outras coisas. Sem dúvida. Né? Doutora, a caixinha não está aqui, antes até de ir para a saúde mental, mas é uma caixinha que eu acho que poderia estar associada, então te pergunto. O aumento do peso, ele indica, às vezes a pessoa está levando a mesma vida de treino, de alimentação, de hábitos, e ela nota que alguma coisa mudou. Pode ser um desequilíbrio hormonal? Pode, é muito comum, né? A mulher, por exemplo, perceber uma alteração no corpo dela aos 30 anos, na faixa dos 30 anos, e é muito comum ela sentir novamente na faixa dos 40, 40 e poucos, que é quando começa o climatério, que é o período onde existe a menopausa, né? Então, essas mudanças corporais, ela, como eu já havia dito, ela percebe mudança como, por exemplo, ela reclama que está deixando de ter cintura. Ela está aumentando, por exemplo, a barriga, ela chama de estômago às vezes. Eu tô com uma barriga que eu nunca tive, eu tô malhando o mesmo tanto que eu malhava 2 anos atrás, mas não estou conseguindo o mesmo resultado. Então, essa queda do metabolismo, essa alteração, ela é uma alteração fisiológica, uma alteração natural. Porém, hoje, a gente tem como controlar e compensar isso.
né? Então a gente tem como deixar a pessoa numa melhor versão dela mesma. E é por isso que ela perdendo essa cintura e às vezes diminui a gordura do glúteo, ela fica uma pessoa com um corpo mais quadrado, né? Entendi. Então aí já entram os tratamentos como a remodelação glútea, que a gente consegue recompor aquele volume do glúteo, ou dar o contorno, aquela depressão trocantérica, que é aquela fundinho que dá no bumbum, a gente consegue compensar aquilo tudo. Então a gente consegue fazer tratamentos não só via oral, para repor o que precisa, como também voltar a ter um corpo também compatível com uma idade mais anterior, uma idade mais jovem. Muito bom. Vou botar a perguntinha do público e a gente ainda tem essa caixinha que é saúde mental, que é extremamente importante, porque isso aqui afeta diretamente o nosso comportamento, né? Em tudo que a gente tem que cumprir na nossa vida. E perda da libido, que você já tinha comentado, mas a gente fala de novo. E agora a perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Érica, um beijo. A alimentação pode ajudar no desequilíbrio hormonal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O doutor vai explicar pra gente. Érica, já vamos responder sua pergunta. De volta com o nosso Você Bonita. Estamos aqui com o doutor Cláudio Ambrosio, que é endocrinologista, falando sobre desequilíbrio hormonal. E deixamos essa pergunta bem importante da Érica. Um beijo pra Érica. A alimentação pode ajudar no desequilíbrio hormonal? Sim, a alimentação pode ajudar, porque uma pessoa, por exemplo, que alimenta muito, como por exemplo derivados de soja, a soja tem a isoflavona, ela é um hormônio, fito-hormônio, que é retirado dessa planta, e com isso uma pessoa que ingere muita quantidade pode ter influências desse hormônio no corpo. Sim, então a alimentação, isso é só um exemplo do que eu dei para simplificar, de que a alimentação afeta sim a parte hormonal. E quando a gente fala a gente estava até aqui nos bastidores falando de açúcar e tal, o açúcar em excesso, doutor, ele não dá pode dar algum problema na adrenal, da fadiga, dá algumas questões assim, quando consumido em excesso, e aí acabar influenciando nessa cascata toda, ou até na cascata noturna o açúcar, né? O açúcar. Sim, o açúcar, o problema do açúcar é que há milênios o ser humano nunca teve tanto açúcar em um dia como a gente tem desde 1500 para cá, que é muito pouco tempo para o desenvolvimento do ser humano, né? Então, o corpo da gente, apesar de todo o sabor, ele sofre consequências ruins e pode sim complicar as inflamações corporais, como o lipoedema, por exemplo, e outras questões mais de doenças, como por exemplo diabético e outras pessoas que têm alterações metabólicas. Então, o açúcar é um alimento que tem que se usar com muito cuidado e com muito rigor. Tá certo. Tem mais perguntinha e a gente vai fechar com a última. Quanto tempo? Temos poucos minutinhos, mas vamos lá. Lu, obrigada, um beijo. Ela pergunta se reposição hormonal engorda. Pois é, algumas mulheres são mais sensíveis ao hormônio feminino e outras menos sensíveis ao hormônio feminino. Também depende da dose, né? Então o remédio, o veneno depende da dose, não é isso? Então vai depender muito da adaptação do paciente com aquele tratamento, aquela medicação e aquela dose específica. Mas se você quer saber se pode engordar, sim, mas é um percentual. E também tem como se corrigir isso. Se você não está se dando bem com uma determinada reposição, é possível a troca da medicação ou então um ajuste de dose. Que aí, fazendo essas mudanças, pode ser que você deixe de ter esse efeito colateral. E é bem individual, né, doutora? Essa parte de reposição hormonal... Muito individual. Até porque cada mulher, ela tem um número de receptores na célula. Então, tem mulher que tem mais receptividade, mais sensibilidade, ou seja, uma dose menor já faz muito efeito. A outra que tem menos receptores na célula precisa de uma dose maior para fazer o efeito. Então, isso é um caso que é de caso a caso. Assim como a pílula contraceptiva, tem mulher que se dá bem com uma, tem mulher que se dá bem com outra. A mesma coisa acontece na reposição hormonal. Tá certo. Vamos fechar com essa caixinha, doutor, que a gente falou aí também da perda de libido, vamos falar tudo junto. Essa questão da saúde mental, então, a gente pode ter problemas quando está com um desequilíbrio. Com certeza. A saúde mental na mulher, a gente está se referindo aqui muito no caso da menopausa, mas pode acontecer também na TPM, né? Que é quando ocorre um aumento muito grande de um tipo de hormônio feminino e a queda de outro. É quando a mulher mais jovem fica irritada, ela tem alterações do sono e dores no corpo, na mama, perna pesada, são sintomas da TPM. Então, isso não depende da idade, né? Isso é uma coisa que afeta muito a mulher quando está na TPM, ela pensa e age de forma
que ela não faria determinada coisa se ela não tivesse na TPM. E, além disso, tem vários sintomas já na idade, na mulher de idade mais avançada. O primeiro sintoma é a queda da libido, quando ela está entrando no climatério. O primeiro deles, um dos primeiros é a libido. E também alteração do sono, fogacho, aquele calorão, e oscilação de humor, né, irritabilidade. Quer dizer, essas alterações hormonais, elas afetam muito o emocional da mulher. E isso acaba acarretando consequências em toda a família e na relação pessoal dela, né, com as amigas e toda a vida social dela. Sem dúvida, é uma parte, eu acho que uma das mais difíceis aí que você colocou. Claro que algumas questões levam ao médico, né, mais depressa, como você disse, quando nota algo mudando no corpo, ou um ciclo menstrual que já não estava o mesmo, né, dor e tal, mas essa questão da saúde mental e ter uma ansiedade a mais, né, ficar mais deprê e essa convivência aí que a gente precisa social, isso é extremamente importante para todo mundo. Tem que procurar ajuda, né, doutor? Tem. E a incidência de mulheres que precisam de uso de ansiolítico ou antidepressivos, quando está nessa situação de desequilíbrio, o índice é muito grande. É grande, né? É muito grande. Eu vou deixar o contato, doutor, e agradecê-lo mais uma vez. É um prazer. Doutor Cláudio Ambrosio, endocrinologista, voltou ao programa, fazia tempo que a gente não se encontrava, mas ele está lá no Insta para responder perguntinhas também, para vocês encontrarem todos os contatos. Eu sou membro da Sociedade Brasileira, né, de Endocrinologia. De endocrinologia, tá certo, doutor. Aqui, como aqui não estava mas pode dizer sim, tá? E tá lá no site e no Instagram, @doutor_abreviado, Cláudio Ambrosio, tudo junto, e doutorclaudioambrosio.com.br. Você já encontra todo o trabalho dele. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado Super você, prazer. Espero prazer. vocês amanhã, final do nosso episódio. Uhul, Bebê Transformando Vidas. Até amanhã.